A paz, Senhor. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Glória a Deus, Deus poderoso e grande Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nós temos que andar com sabedoria para que nós venhamos estar remido naquele tempo, estar com Deus, na hora que nós vamos sair deste mundo e para um lugar que Deus destinou para nós. Para os santos nós não somos santos, mas nós somos separados. Por isso que fala santo, porque nós somos separados do pecado. Nós tentamos e conseguimos vencer o pecado com a ajuda de Deus, e do Espírito Santo e de Jesus. Por isso que a gente temos que estar lendo a Bíblia, estar fazendo a vontade de Deus, para que a gente possamos viver uma vida com Deus. É muito bom mesmo a gente viver uma vida com Deus, uma vida onde nós podemos ter sabedoria por Ele. Cabe nós refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou uma autoridade oficial, que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Ora, essa expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor e que deseja fazer a vontade de Deus neste mundo, deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada dessa vida, fazendo sempre a sua vontade, não por acaso. Nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ensinada pelo nosso Senhor. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Desta forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que as pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resistentes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nós teremos na segunda parte, em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada de cristão neste mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca de acordo com o Antigo Testamento, e a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento
Quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução, capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento, o amor e a vontade de Deus. Então, podemos conceituar prudência como virtudes que nos permite agir com cuidado e moderação diante da situação desafiadora. É uma razão prática que nos permite discernir entre a escolha mais adequada para fazer o bem. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécio, cujo objetivo, assombros, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida da luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. O objetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu, sábio do grego, sopos, uma pessoa hábil, perita. Esse objetivo descreve em ausência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria, por meio da divina que habita o crente. Seu andar com discernimento, sabedoria, realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, mas não surge do curso acadêmico. Ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria andamos em santidade e nos tornamos semelhante a Jesus. Apresenta o verbo remir como tradução do grego ijakonozo. Ele possui dois sentidos: redimir, resgatar do poder do outro, pelo pagamento de um preço, comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Como expressão remido o tempo. O apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham uma mente iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, o cristão era incentivado a procurar sabiamente aproveitar toda oportunidade, em especial no sentido de se preparar espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exortar e viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Outra expressão que chama atenção é os dos dias são maus. Eles revelam que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essas possibilidades, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos. Aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar e se consagrar e congregar. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Oremos.
Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, meu Pai, para que essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, venham viver, Senhor Deus, meu Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, Senhor, que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, ser pessoas, meu Pai, dotadas, Senhor Deus, meu Pai, do poder do Espírito Santo, Senhor, para fazer o bem às pessoas, meu Pai, que estão necessitadas, precisadas de alguém, Senhor. Pai, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, abençoa esse mundo, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, as pessoas que estão, Senhor Deus, meu Pai, sem o Senhor, pessoas que não estão nem aí para o Senhor, pessoas que não ligam para Ti, Pai, pessoas que não oram, pessoas que não jejuam, pessoas que não buscam o Senhor, que não leem a Bíblia, Senhor, são pessoas, meu Pai, que estão sem a Ti, Seu Deus, meu Pai, que estão longe de Ti, Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, ajuda eles, meu Pai, chega perto de Ti, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito venha tocar, Senhor Deus, neles, Senhor Deus, que venha abrir os olhos espirituais, que venha abrir os ouvidos espirituais, que venha abrir a mente, o coração, Senhor, tirando todo orgulho, tirando, meu Pai, toda insateza, tirando, Senhor Deus, meu Pai, todas as mimices, Senhor Deus, meu Pai, tudo que eles vivem, Senhor, e não está de acordo, meu Pai, com a Tua vontade. Pai, abençoa, renova, restaura, restitui, Senhor Deus, faz um avivamento, Senhor Deus, nessas vidas, Senhor. Pai, cura aqueles, meu Pai, que estão doentes, aqueles, meu Pai, que estão, Senhor Deus, enfermos, aqueles que estão, Senhor Deus, meu Pai. Oh, Pai, Teu poderoso, precisando de Ti, necessitado, meu Pai, de Ti, Senhor Deus, abençoa as crianças, os jovens, Senhor, abençoa, Senhor. Abre porta para aqueles que estão desempregados, Senhor. Oh, Pai, guarda eles, meu Pai do maligno, Senhor, guarda eles, meu Pai, desse mundo cruel, Senhor, Deus da corrupção deste mundo. Ajuda, meu Pai, seus filhos, ajuda, meu Pai, o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, vai abençoando, renovando, restaurando a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Esta palavra, ela se encontra em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Glória a Deus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe.